Olá pessoal, hoje a ideia seria discutirmos um pouquinho a respeito das várias fontes de proteína em pó que nós temos no mercado. Eu me lembro que quando eu comecei a treinar, basicamente eu tinha à disposição proteína de soja e ainda uma forma bem de baixa qualidade, diferente das formas isoladas de hoje em dia, e a tradicional albumina. Hoje nós podemos contar com diversos tipos de whey protein, nós temos proteína isolada da carne, proteína isolada do arroz, proteína isolada da ervilha, proteína isolada de soja, caseína, a própria albumina, ou seja, várias opções, o que acaba fazendo um pouquinho de confusão para várias pessoas. Bom, quando nós falamos de hipertrofia, nós precisamos otimizar a síntese proteica. Em um trabalho de emagrecimento visando preservar a massa muscular, também é muito interessante essa otimização da síntese proteica. E como que fazemos isso? Ingerindo proteínas de qualidade. E para que essa proteína tenha qualidade, ela necessita ter um bom suporte de aminoácidos essenciais. Todas essas fontes de proteína em pó que eu citei para vocês acabam tendo essa boa quantidade de aminoácidos essenciais, ou seja, qualquer uma delas pode ser útil tanto para o ganho de massa muscular ou então também para o auxílio na manutenção da massa magra em um processo de emagrecimento ou de definição muscular. Elas acabam tendo algumas diferenças entre si, que em um programa nutricional mais avançado, mais ajustado, realmente podem fazer a diferença. Falando do aminoácido mais importante para a síntese proteica, que é a leucina, a whey protein é a proteína que apresenta maiores quantidades. E também temos que considerar o fato da whey ser uma proteína de velocidade de absorção bem rápida, sendo uma ótima ideia utilizá-la antes e ou após a sessão de treinamento. Mas não são todas as pessoas que se adaptam muito bem ao whey protein. Algumas pessoas apresentam uma alergia à própria proteína do leite, outras pessoas preferem realmente optar para um lado mais vegano. Para isso existem as proteínas vegetais, como no caso eu citei a proteína isolada da soja, isolada do arroz, a isolada da ervilha, que também, como eu já disse, apresentam bons teores de aminoácidos essenciais. Portanto, a whey é a proteína dentre essas que eu citei que apresenta maiores valores de leucina, mas as outras fontes também acabam tendo valores bons, razoáveis, e que em um trabalho mais avançado, caso não se utilize a whey protein como fonte proteica, também pelos motivos que eu citei anteriormente, poderíamos acrescentar uma dose extra de leucina ou até mesmo de BCAAs nessas outras fontes proteicas. Por exemplo, uma pessoa vegetariana que optou utilizar a proteína isolada do arroz. E após o treinamento, você observou que a quantidade de leucina, que o ideal seria pelo menos entre 3 e até 5 gramas de leucina por dose, acaba sendo insuficiente pela proteína do arroz. Então, acrescentaríamos um pouco, ou de BCAAs, ou até mesmo da leucina de maneira isolada. Agora, como a whey já é rica em BCAAs, eu particularmente não vejo utilidade em acrescentar BCAAs na própria whey protein. A caseína já é uma proteína de absorção bem mais lenta. Algumas pessoas não toleram muito bem a caseína, portanto devem evitá-la. Mas para algumas outras que não têm esse problema, ela acaba sendo uma ótima ideia para ser utilizada ao longo do dia, em momentos em que você necessita de uma saciedade um pouquinho maior, devido ali ao fato dessa absorção ser mais lenta, portanto auxiliando em processos como de emagrecimento, onde a saciedade acaba sendo muito importante. Portanto, pessoal, uma breve explicaçãozinha, lógico, esse assunto daria para estar falando aqui por mais de 1 hora para vocês, mas só para terem uma ideia que todas essas fontes proteicas podem ser úteis, o que vai depender é a característica de cada paciente, a característica de cada pessoa. Fiquem atentos às nossas dicas, busquem informações sempre de qualidade, porque realmente hoje o mercado oferta muitos suplementos e a questão é saber escolher para não jogar seu dinheiro fora. Abraço a todos.